Vídeo da semana passada a gente finalizou 90% da parte elétrica da combinha, montamos o motor do limpador de para-brisas aqui e as palhetas. No final do vídeo a gente percebeu que estava faltando alguma coisa, que tinha ficado a cargo da Bianca, que eram justamente os dois para-brisas. E você providenciou isso daí, Bianca? Providenciei. Então tá bom. Desde o primeiro dia que a gente comprou a combinha, um dos projetos um dos desejos, vamos dizer assim, da Bianca, eram as janelas Safaris. E eu, desde o primeiro momento, eu considerei a possibilidade da gente montar as Safaris aqui, mas eu comecei a me decepcionar muito quando eu via como eram feitas a maioria das montagens. Então a gente acabou quase que descartando a possibilidade de montar uma janela. Apesar da combinha ser uma ratoeira, a gente queria algo de muita qualidade aqui, e eu já tinha praticamente desistido de achar. Uma importada seria inacessível para a gente, e em algum momento o Fernando da Fuscombi, ele falou: olha, eu encontrei uma Safari que você vai mudar a tua opinião. Bom, aí o Fernando apresentou pra gente o Coelho Safaris. A gente foi lá, fez uma visita, adoramos as janelas que ele fabrica, adoramos a qualidade do material e encomendamos um par de janelinhas Safaris aqui para a combinha, e hoje eles estão chegando aí para fazer a instalação pra gente. Bom, finalmente eu recebo de novo a visita do Coelho. Opa. Prazer em revê-lo, Coelho. Muito obrigado pela visita. Prazer, Marcelo. Prazer em revê-lo, Gabriel. Tá tudo aqui então, Coelho? Tá tudo aí, o kit completo, assim como eu mando no correio, né? Na mesma embalagem que você consegue Mesma mandar embalagem, no correio? é o que tá aí, é o que eu envio pelo Tá. correio. Eu tava comentando com ele que eu fiquei surpreso porque tá tudo dentro dessa caixinha, que pra mim, ainda que ela seja pesada, a gente saiba que tem vidro aí e tudo mais, ela é bastante compacta. Vamos abrir pra ver como é que tá? Vamos dar uma olhada. Vamos abrir. Posso abrir, né, Coelho? Fica à vontade. Maravilha. Manualzinho. Olha aqui, Bianca, você que estava tão ansiosa para ver. Maravilhoso. Vai ficar maravilhosa, né? Aproveita e mostra aqui a mala de ferramenta do Coelho. Bom, quando a gente comprou a Coelho Safari, a proposta inicial, ele queria mandar pelo correio quando estivesse pronto. Eu falei: não, pô, vem aqui, a gente passa uma tarde juntos aí. Mais do que isso, eu vou fazer a instalação, pretendo fazer a instalação de acordo com o manual, da mesma forma que você pode fazer. Mas se você estiver em São Paulo, dá para agendar, né? Sim, São Paulo, Tá agendando. Dá para agendar, e aí você consegue que o Coelho e que o Gabriel façam a instalação para você. A oficina fica no Ipiranga, né? Sim, no Ipiranga. A oficina fica no Ipiranga, qualquer horário que você aparecer lá dentro do horário comercial, dá para fazer uma... Inclusive final de semana também. Final de semana também, né? Porque às vezes tem pessoas que trabalham durante a semana. Final de semana também é uma boa. Então a proposta aqui eu vou fazer com a supervisão deles. Apesar de que, para que eu consiga fazer sem ter dúvidas óbvias aqui, eu dei uma olhada no manual. O manual é bastante completo, tá? Eu acredito, pelo que eu li aqui rapidamente, a parte mais, vamos dizer, que a pessoa precisa tomar mais cuidado é alinhar a dobradiça para que a janela fique centralizada. Então vamos ver como que é isso aí. Bom, quando a gente começou a preparar a combinha para receber a pintura, isso a partir do momento que a gente está gravando esse vídeo aqui com o Coelho, eu acho que fazem uns 2 meses mais ou menos que a gente tinha encomendado, né? Sim. A janelinha. E então, como a gente sabia que a gente ia instalar a janela e fomos discretos o bastante durante todo esse tempo no canal, eu dei um acabamento muito especial aqui onde vai a borracha do vidro. Inclusive eu nivelei bastante com massa. Por quê? Porque seria uma superfície que ficaria exposta, diferente quando a combinha vai com o para-brisa montado. Então eu acredito que foi uma oportunidade excelente para a gente já preparar a superfície aqui para poder receber a borracha de vedação e poder receber o Safari, o Coelho Safari. A primeira vez que a gente visitou o Coelho, que a gente encomendou as janelas, ele pediu para que a gente ficasse bastante atento em relação ao alinhamento aqui, pediu para que a gente tirasse algumas medidas em relação ao para-brisa original. E a nossa é meio centímetro, né? Meio centímetro. Então o que ele me orientou a fazer na ocasião foi pegar o vidro do para-brisa antigo, colocar aqui e perceber
meio centímetro de espaço em todo o perímetro do vidro. E a nossa atendeu. Lembrando que ele é a primeira vez que ele tá vendo a combinha da Bianca. Dentro dessa, vamos dizer, dessa medida que a gente tomou, e por que ele falou isso? Porque ele não sabia como estava a combinha, tá? E da mesma forma, vocês lembram que aqui a frente da combinha foi emendada, mais ou menos nessa altura. Então isso daqui pode ter sido emendado torto, isso daqui pode ter muita massa. Então são variáveis aí que na ocasião que a gente conversou a primeira vez, ele falou que podem comprometer a instalação. Se ela tiver com um Big Mac de massa aqui, por exemplo, vai dificultar. Por quê? Porque isso daqui, esse vidro aqui não é feito no gabarito, a moldura é feita na forma. Então não tem como a forma, vamos dizer, tá torta. O que pode tá torta, e no caso da nossa que tá um pouquinho, é a moldura da combinha. Do outro lado a gente já colocou, tá? Não é... A gente compartilha essa informação com vocês, a gente já colocou porque a gente não aguentou, a gente queria ver como é que ia ficar. Mas do outro lado ela ficou bem mais alinhada do que aqui. Então a intenção é a gente mostrar que isso pode acontecer, mas não é culpa da janela, porque a janela está perfeita, é culpa vamos dizer, do acabamento que a gente deu aqui ou do ângulo que existia aqui. Um outro detalhe que a gente tinha conversado na ocasião, que é muito importante também você observar, se aqui você não tem uma peça feita de massa e não de metal. Porque senão quando você for furar, só vai descer aquele pó branco e você não vai ter como fixar o parafuso. Isso daqui é completamente parafusado. Então, dentro vamos dizer, dessas informações que a gente tinha trocado há 2 meses atrás, eu fiz a preparação da melhor forma possível. Aqui eu não tive que raspar muito, eu não mexi muito, mas eu acredito que a gente está com um metal bastante sólido aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o alinhamento da dobradiça. Sim. E o mais importante disso, eu acho, que mesmo com o nível de que esteja torto, mas tudo, a janela não pega na lata, né? Ela passa livre mesmo. Eu já tenho essa margem para não pegar na lata. Tá, então ela vai. O que a gente vai tomar cuidado agora, que ele destacou bastante no manual, mas que a gente vai ter oportunidade de mostrar aqui pessoalmente, é o detalhe que a gente vai precisar alinhar perfeitamente essa dobradiça aqui, para que o limite aqui da moldura não fique pegando nem de um lado nem do outro e fique o mais alinhado possível dentro da realidade de cada janela, né? Sim. E só dá para ter esse limite do começo e do final com ela fechada. Porque a hora que abrir ela para parafusar embaixo, se não tiver feita a marcação, não tem como você ver onde ela vai ficar exatamente. Por isso que é importante a marcação do começo e do final. Bom, eu vou fazer o alinhamento aqui da janela e eu tenho que levar em consideração também que existem 2 pequenos rebites aqui. Apesar de eles serem bem baixinhos, a gente tem que tomar cuidado para eles não interferirem aqui quando a janela estiver fechada. Aqui na parte de cima também tem 2, então eu vou fazer o alinhamento considerando a parte mais, vamos dizer, apertada que eu tenho aqui, tanto de um lado quanto do outro. Tá bom aqui então? Perfeito, é isso aí mesmo. Tá, então agora eu vou marcar aqui o limite da dobradiça e aqui. Bom, o próximo passo, ele consegue fazer sozinho porque ele praticamente um ninja, tá? Mas a gente não consegue, eu arriscaria fazer isso com a Bianca, mas a Bianca tá ocupada, ela tá sendo os olhos de vocês que estão assistindo. Então o coelho tá segurando a janela na posição. Aqui, mostra aqui embaixo, Bianca. Aqui tem um monte de furinho na dobradiça. Então a gente vai fazer na primeira da extremidade e na última do lado de lá uma bolinha redonda bem no meio. Por quê? Porque por mais que a gente tenha feito o alinhamento, se a gente tiver alguma variável no momento da montagem, a gente consegue fazer um ajuste fino. Um outro detalhe, a base, o limite aqui da dobradiça, ele precisa ficar encostado aqui. Isso daí o Gabriel comentou com a gente, que se a pessoa não prestar atenção nisso, montar um pouco assim, né, Coelho? Isso. Montar um pouco assim, o que acontece? Ela vai fechar perfeitamente aqui embaixo, porque aqui embaixo tem o trinco, mas aqui na parte de cima vai acabar criando uma entrada de água. E aí isso daí pode ser difícil de você depois
identificar que foi uma dobradiça montada para fora. Então agora a gente vai tirar a janela daqui, colocar num lugar seguro para poder fazer os 2 furos. Então agora a gente vai começar fazendo os furos da dobradiça. Eu vou usar a parafusadeira aqui com bico Phillips e o parafusinho que vem no kit, certo? Tá, sem broca, sem nada. Sem broca e sem nada. Eu já tinha preparado a furadeira aí, achando que ia precisar, e ele apresentou a... Fica mais fácil a instalação se você tiver a parafusadeira. Maravilha. Então agora você vai fazer um furinho ali, né? Certo. Eu vou fazer o furo aqui agora, e você, quando você for furar, você não vai com o parafuso até o final. Só vai no final depois que você colocar a janela aqui, ó. Aí já foi. Você só faz a pontinha e o resto vai tudo na chave Phillips. Não, o resto vai na parafusadeira aqui, mas só quando a janela estiver encaixada para dar um aperto melhor. Tiver na posição, tá. Agora... Eu fui inabilitado para fazer a instalação, porque eu tô sem o banquinho aqui. Mostra a técnica aí, Aqui, ó. Encosta a cabeça aqui, não? É. Encosta a cabeça e coloca o parafuso. E vai com a parafusadeira, mas olha aqui, o que faltou? Faltou o banquinho para mim. Tanto para marcar com a caneta, como dá para fazer tranquilo, né? Se Tá. tiver uma altura ou um banquinho, Ou né? o banquinho, mas o banquinho tá lá dentro. Então agora, você segurando com a cabeça desse jeito e com a parafusadeira, você consegue. Uma pessoa sozinha. Consegue, dá para fazer aqui, ó. Tranquilo, que o parafuso fica aqui em cima, ó. Tá. Dá pra fazer aqui, tranquila. Aí no caso o outro parafuso... Agora do outro lado, vai do outro lado, Bianca. Não aperta muito, né? Deixa para apertar depois. Já tiver com a certeza, você abaixa ele, vê se não tá pegando nenhum lado. Se não pegou mesmo, né? Aí não pegou mesmo. Ficou Pode maravilhoso. colocar os outros, ficou perfeito. É isso aí. Estou sendo supervisionado pelo Coelho e pelo Gabriel e eu acho que agora eu vou conseguir. Essa madeirinha é o gabarito, a medida para a janela ficar na posição. Isso daqui seria o máximo que ela vai ficar aberta, né? Isso é o máximo. Isso daqui para a próxima etapa quando a gente for montar isso. Mas a gente já pode usar madeirinha, agora não preciso mais apoiar com a cabeça. E agora eu posso, com a parafusadeira deles, eu posso colocar o restante dos parafusos. Bom, com a parafusadeira foi muito fácil. O parafuso ele praticamente começa o furinho. Tá variável que você tem que temer no caso da sua instalação é que isso daqui tenha sido feito de massa e não de metal, porque aí você vai ter problemas na hora da fixação. Aqui a gente está partindo de uma reforma, vamos dizer assim, na combinha. Então essa parte aqui, desde o primeiro momento, foi avaliada e foi dado o acabamento de forma consciente. O que você não precisa esperar o momento que você resolva fazer a reforma na sua combinha. Você pode simplesmente tirar os 2 para-brisas antigos, dar um trato aqui da forma que você precisar, manter a sua ratoeira com a máxima personalidade possível. Se você tiver com essa parte aqui íntegra, dá para instalar o Safari em qualquer tipo de ratoeira, tá certo? Bom, isso aqui me ajudou muito, tá? A gente economiza muito tempo na montagem. Caso você não disponha de uma dessa daqui, uma broca de 1 milímetro, 1,5 milímetros, só para direcionar o parafusinho, que ele já tem uma ponta bastante afiada, parafusinho que veio no kit, e o restante na chave Phillips. Dá para você atingir o mesmo resultado, apesar de demorar um pouquinho mais. Bom, exatamente o mesmo procedimento que a gente fez nessa janela, a gente vai fazer na janela do lado de lá. Montadinha a janela do lado esquerdo, e aqui a gente teve um pequeno problema. Pode aproximar aqui, Bianca, e mostrar. E o problema foi justamente aqui no cantinho. Por quê? Porque eu precisaria ter lixado um pouquinho mais a massa aqui. Porque aqui já está na medida certa, o alinhamento na lateral ele ficou perfeito. Mas aqui mesmo, depois que a gente levanta, a gente percebe que ficou, passando o dedo agora, fica óbvio que ficou um degrauzinho aqui. Mas ele está simplesmente encostando e não vai prejudicar a gente em nada, porque na verdade a borracha vai segurar a janela mais ou menos nessa posição. Isso é uma variável que pode acontecer em qualquer combinha e não representa necessariamente um problema.
Bom, um pouquinho antes da gente prosseguir na instalação, alguns detalhes que fizeram com que eu escolhesse o Safari do Coelho. Alguns que eu e a Bianca a gente tinha visto em algumas ocasiões, essa borracha aqui, mesmo de um kit novinho, ela era bem diferente dessa daqui. Essa daqui é uma borracha injetada, né, Coelho? Isso, injetada. Tá, então eu comentei com ele no dia que a gente foi lá fazer a encomenda, e que eu tinha visto dele e tinha gostado. Por quê? Porque essa borracha aqui é injetada, não é igual aquela borracha morta que às vezes é usada para prender o vidro do coisa do Fusquinha. Eu já vi montado com aquilo, fica horrível, depois passado estilete. Já vi isso daqui feito de alumínio, esse daqui é de aço, tá? Então, fora isso, as ferragens foram o que fizeram também eu me decidir por esse modelo de Safari. Aqui a gente tem, antes de prender lá dentro, porque não vai dar para mostrar, tá? Isso daqui eu gostei muito, tanto eu quanto a Bianca no dia que a gente visitou lá a oficina, tudo cromado, umas borboletas de verdade, uma rosca muito reforçada aqui com uma porca para prender. Então, para continuar aqui, vamos ver se eu aprendi, vamos ver se eu vou explicar direito, né, Coelho? Se eu falar alguma coisa de errada, você me corrige. A função da madeirinha, que ela funciona como um gabarito, é manter os dois para-brisas exatamente na vertical. Porque a gente já vai lá dentro prender. Essa peça, ela vai parafusar daqui, tá? Então, quando ele estiver na vertical, tá certo, Gabriel? Certo. Tá, vamos ver então se eu consigo ir acertando. Quando ele estiver exatamente na vertical, na posição proporcionada pelo gabarito, isso daqui, essa haste, ela tem que ter atingido o final de curso, tá? Então a gente vai posicionar mais ou menos desse jeito e prender nessa posição. O que acontece se eu não tivesse essa madeirinha e tentasse prender essa peça onde eu achava que eu deveria? Ela poderia ficar tanto aqui mais para cima quanto aqui mais para baixo, tá? Aqui mais para baixo você perderia 100% do curso, mas não seria tão crítico. Mas seria muito arriscado se você acabasse fixando isso daqui um pouco mais para cima, porque o para-brisa ficaria nessa posição, e se você tivesse uma velocidade mais alta, isso daqui poderia criar uma pressão de ar aqui, poderia quebrar, poderia entortar alguma coisa, colocando em risco. Então a função dessa madeirinha de gabarito é garantir que o final do curso aqui vai ficar exatamente, a janela vai ficar exatamente na horizontal. Tá certo, Gabriel? Certinho. Então agora a gente vai por dentro e vai fazer os furinhos aqui para fixar essa pecinha. Aí aqui dentro, você pode até deixar só uma borboleta só. Tá, Pode deixar só uma, que daí pelo outro lado vai ficar igual, ó. tá. A gente vai vir aqui, vai centralizar ele bem no meio. Vai por dentro ali, Bianca, mostra. Aí a gente vai marcar os dois furos que tem aqui. Marcou um, marcou o outro. Aí é só você fazer no mesmo esquema que foi a dobradiça. A gente vai fazer um furo, depois colocar a peça no lugar e terminar de parafusar. Bom, eu montei aqui, para mim não existiria uma outra posição para essa peça do jeito que eu montei, tá? Mas é importante a gente deixar claro que isso daqui tem que ser montado com a parte mais larga para cima e mais estreita para baixo. Se montar ao contrário, ele não vai correr paralelamente aqui no momento que você estiver tentando uma abertura intermediária. Agora eu vou começar o furo aqui. Aí. Pode passar outro parafuso aí. Bom, eu vou fazer uma coisa que eu não vejo a hora, nem eu nem a Bianca, né, Bianca? Olha lá, a gente tá só com um lado aqui sustentando e o outro lado tá solto. O Gabriel vai prender daqui a pouco. E essa ferragem é maravilhosa, muito bem feita. Foi um dos pontos altos que fez eu escolher esse Safari. Apesar dessa peça o suporte e a borboleta serem cromadas, todas essas hastes aqui são de inox. Agora eu vou marcar aqui a peça lateral. E eu tenho que marcar ela aqui nesse vinco da coluna da Kombi para dar o espaço da borracha aqui. Então a gente coloca ela aqui no final
e eu marco bem no meio desse vinco que tem aqui. Tá, mostra por dentro, Bianca. Agora a gente vai fazer o furo aqui na coluna. Lembrando que você tem que fazer o furo direcionado para o parafuso entrar dentro da coluna. Se você furar de lado, o parafuso vai sair lá do outro lado. Ele vai sair bem aonde a gente vai colar a borracha mais adiante. Então você tem que furar para ele entrar dentro da coluna, não para fora. Assim, ó. Pode ver daí do outro lado aqui, o parafuso não saiu. Tá, perfeito. Ele entrou para dentro da coluna. Marca o outro. Vem daqui mostrar. Gabriel, esse erro com certeza eu teria cometido se não fosse a tua instrução, porque como o negócio ele cai bem no meio dessa junta aqui, eu teria furado, vamos dizer, na perpendicular. Sim. E você furou em ângulo justamente para ele cair aqui na parte da... Cair para dentro da coluna. Para dentro da coluna. Sairia bem aonde você vai colocar a borracha aqui da porta depois. Isso, vem mostrar onde sairia, Bianca. A Bianca está mostrando aonde ele fez o furo no ângulo para que ele caísse aqui dentro. Bianca, vem para cá. A pontinha do parafuso está aqui dentro. Se a gente furasse onde seria quase que intuitivamente da junção das duas chapas, a gente teria duas pontinhas de parafuso aqui. Obrigado pela dica, que aqui a casa teria caído para mim. E aí, Bianca, tá gostando do acabamento? Tô achando maravilhoso. E agora? Então, agora terminada essa parte dos braços, né? A colocação da borracha de vedação agora. Então é importante ver que aqui na dobradiça tem 7 parafusos. Então você pega o do meio aqui, né? 3 para um lado, 3 para o outro. Pega exatamente o do meio, encaixa o meio do perfil da borracha. Logicamente que a almofada da borracha fica para fora, que é o que vai dar vedação quando a janela estiver abaixada, né? Tá. Aí o certo aqui é a colocação. Você só coloca ela no trilho, só direciona ela no trilho e vai batendo de preferência com a marreta de borracha. Você vai encaixando ela. E aqui no canto, para não acontecer com o tempo, alguma coisa, ela querer escapar alguma coisa, você coloca sempre ela forçando para o lado que você já colocou. Ela vai entrar bastante borracha mesmo. Até na hora que você estiver batendo com a marreta, você bate tipo ela aqui voltando. Como se fosse para sobrar um pouquinho. Isso, para sobrar mais, para ela ficar bem vedada. Que se ela quiser escapar, ela vai sempre pressionar para mais. Sempre vai pressionar para fora, porque vai ter um pouquinho mais de borracha, fora. Né? Legal, adorei a dica. Aí você começando a colocar aqui, você tira uma borboleta, você pode tirar tranquilo, que a haste de aço ela vai estar segurando lá como se tivesse as duas. Aí você direciona no canal a borracha, direciona primeiro, por quê? Porque às vezes você bate a marreta sem estar direcionado, ela pode prender que ela tem uma cinta de aço aqui dentro, Marcelo. Ela tem uma cinta de aço que às vezes você pode bater e entortar essa cinta. Você direciona. E no lugar do suporte aqui também, uma dica que a gente dá é você colocar a borboleta. Um pouco só, não precisa colocar muito. E dar uma pequena puxada nela para a borracha entrar lá dentro. Tá, porque ficou bem rente, né? Isso daí é uma coisa que eu tinha perguntado no momento que o Gabriel foi instalar. Então quer dizer, não fica praticamente espaço nenhum aqui não, entre não fica. Você fica o acabamento perfeito. Uma puxadinha de leve aqui na borboleta e vai entrar tranquila. Aí você vai fazer todo esse processo até chegar aqui no final. Tá, deixa eu aproveitar e já te perguntar. Aqui, como eu tinha comentado antes com você, estava tudo enferrujado e ficou bem fininho aqui. Certo. Aqui você acha que o que a gente fez ali na parte de cima resolve para não... Sim, ele resolve. Por que vai resolver? Porque a gente vai fazer esse sistema... Para não escapar. Sim, de estar forçando a borracha. Porque se deixar ele, tipo assim, ele pode depois querer estar escapando daqui, né? Mas como a gente coloca a borracha sempre para mais, vai ser tranquilo. Mas você sabe que a combinha da Bianca não é a única Kombi que já enferrujou, né? Então um monte de gente que vai colocar o Coelho Safari provavelmente vai ter esse problema em alguma máquina. Numa situação extrema, você acha que dá para usar algum tipo de cola? Eu acho que no caso extremo, se
se tiver alguma vaga, algum buraquinho, pode estar usando um silicone mesmo, né? Tá. O mais ideal seria o silicone, porque ele não tem cor, né? É. Ele é incolor, então tranquilo usar um silicone. E aí dá um acabamento legal, beleza. Sim. Então, finalizando o encaixe da borracha, você vai perceber que onde deu encosta uma na outra é exatamente aqui, né? Ó. Só que a gente sempre deixa um meio centímetro a mais para poder ela entrar bem forçada. Então a borracha, ela tem vários segmentos de aço aqui que você coloca o dedão aqui onde terminou e dobra ela. Você vai ver que ela tem tipo como se fosse uma costela separando um gomo de aço do outro. Você tem que acertar o meio dele para você poder estar cortando. Você vê que lá, você encostou a faca, ela corta. Agora se você não faz essa dobrada, você pode pegar a faca em cima desse gomo de aço e ele não vai cortar. Você vai estragar a borracha e vai acabar não cortando. Então, dobrou ele, só passar a faca aqui, ó. Molinho. Passa de um lado e de outro. Um lado e de outro. Feito isso, essa parte de aço que tá aqui embaixo, é só você esquentar o material aqui que ele vai acabar cortando, ó. Perfeito o corte, tranquilo. Aí é só encaixar essa parte aqui na frente da outra, né? Encaixa. E essa volta que tá aqui, você bate, ela vai encaixar perfeito. Fica tudo sob pressão então. Tudo sob pressão, do começo ao fim. É isso aí. Ó, finalizando a parte da borracha, a gente vai estar instalando o batente do trinco. Como vocês podem observar, um é mais alto e o outro é mais baixo. Por quê? Essa parte do painel, você pode ver que dá diferença de um dedo pro final da borracha, né? Um dedo no final da borracha. Já esse aqui, ó, vai dar quase 2 dedos do final da borracha, que é o batente alto e esse o batente baixinho. É o mesmo sistema dos suportes. Agora a gente vai estar marcando e furando, né, para poder fixar essa parte. Aqui no caso a gente vai estar colocando o suporte do trinco, né? Você direciona ele bem no meio do trinco, dessa parte central do trinco, e faz a marcação. Marca os 2 furos. Do lado de cá do mesmo jeito. Se a sua Kombi tiver essa entrada de ar, você coloca ela encostada na entrada de ar aqui e marca os 2 furos também, mesma coisa. Aí feito isso, você vai abrir o Safari para você poder estar parafusando, fixando essa parte aqui. Eu já até fiz um vídeo dele, tipo... Eu comprei em São Paulo. Instalado o batente, só dá uma puxadinha meio que no pé do trinco, não no final. Travou aqui, tá fechado. Vocês podem ver que a borracha fez uma pressão igual, de fora a fora, ela tá pressionada. E na hora de abrir é só vir, aperta o botão, abre o trinco e pronto. Instalado a janela, Marcelo, você gostou? Tá Maravilhoso, eu tenho certeza Bianca? que a Bianca gostou também, né, Bianca? Achei maravilhoso. Tá. A dúvida agora é em relação aos limpadores, Certo. tá? Porque a semana passada a gente instalou todo o mecanismo que foi revisado para acionar os limpadores e a gente supõe que quando a janela vai abrir, o limpador ele não pode estar aqui, porque senão ele vai, você não consegue abrir a janela, vai prejudicar. E você falou que tem uma solução para isso, não precisa inutilizar ou remover as palhetas. Não, para isso aí, a gente tem esse pivô que chama pivô reversor de palhetas. Ele já serve exatamente para isso mesmo. No caso que você está instalando ele, primeiro você volta esse parafuso que já acompanha o kit, né? Para você deixar desobstruída esse buraco, que é onde você vai colocar aqui no pino. Agora você vai colocar o pivô
com essa parte que tem essa parte mais larga, não no pino redondo, né? Essa parte achatada, ele vai ficar pro lado que para desligado o limpador de para-brisa, no lugar que o descanso finaliza. Ele vai limpar e vai parar aqui, ó. Você pode colocar até a chavinha para você ter uma ideia de onde ele vai estar parando. Aí é só apertar o parafuso aqui. Pode. Bom, agora instalado o pivô, é só encaixar o mesmo jeito que você fosse encaixar esse aqui no pino original da Kombi, no caso que seria esse aqui. O mesmo jeito você vai encaixar aqui no pivô. Você pode estar escolhendo a posição mais cômoda para você estar fixando. Pode ser para lá, para cá, a posição mais cômoda. Que no caso eu acho que é essa aqui, ó. Você colocando aqui, você vai ter uma posição legal para estar apertando o parafuso. Porque o pino gira em falso, né? Sim, o pino... Talvez isso não tenha ficado claro no vídeo, mas esse pininho onde a gente está parafusando, esse pino ele gira em falso em relação ele é bobo. ao suporte. Ele gira em falso. Já para quê? Para mim poder tirar ela daqui, que é o lugar que ela vai ficar enganchado, para mim poder tirar ela daqui e colocar ela livre para não estar pegando na janela, né? No caso, para ela estar aqui no meio. Acho que é isso aí. Bom, essa parte aqui eu entendi que ele vai apoiar aqui nesse pequeno suporte. Na hora que você não for usar, claro que a gente está fazendo a simulação, o vidro vai ter que estar fechado, mas a gente deixa solto aqui. Ele corre o risco de cair se você estiver andando. Como é que ele fica? Ele fica apoiado aqui? Para isso aí, Marcelo, a gente já tem o suporte de palhetas, né? Tá. Que é feito em borracha, não vai danificar a pintura, nada. Ele é flexível também. Então ele vai ser parafusado aqui. Vocês podem observar que aqui tem uma pequena, né, uma depressão aqui na borracha, que vai ser exatamente a parte que vai encostar sobre essa parte alta da frente da Kombi. Tá. Aí é só questão de você marcar aqui o lugar do parafuso. Marcar até na própria pintura mesmo. Aqui, ó. O lugar do parafuso. E você vai colocar essa peça e vai estar parafusando aqui para que essa peça fique apoiada dentro dele. Aqui dentro. Isso. Tá. Bom, agora eu entendi tudo, né? Porque aí prende uma aqui e essa daqui fica por cima, né? Porque é o modelo original. É a modelo mais larga. No caso, se fosse a outra... Que é a rodinho que vocês estão indicando pra gente fazer o upgrade aqui. Aí cabe as duas quietinhas aqui dentro. É, a rodinho que é a original, o modelo dela. Tá, é uma bem fininha, né? É. Que maravilha. Bom, então o resultado é esse. E se a gente quiser abrir a janela, basta levantar aqui do suporte, colocar ela aqui no meio. Eu acho que pouco importa a ordem, né? Pode ser essa daqui por baixo, a outra. E essa daqui aqui. Aí a gente consegue abrir a janela e curtir um ventinho aí na cara. Bom, a instalação foi muito simples, as peças se encaixam com perfeição em todos os detalhes. Aqueles pequenos detalhes que a gente apresentou, como do lado de lá, é simplesmente por uma variável já existente no quadro ali do para-brisa da Kombinha. É importante que você esteja consciente que isso daqui precisa estar muito bem alinhado para receber o Safari. Você precisa ter uma estrutura sólida para conseguir parafusar. Ainda que eu tenha visto o processo de fabricação no dia que a gente visitou a oficina do Coelho e do Gabriel, eu estava comentando um pouco antes da Bianca começar a filmagem para a gente finalizar o vídeo, que superou em muito a minha expectativa como foi feita a montagem. A montagem foi muito mais fácil do que eu imaginava que seria. Uma coisa é a gente ver a peça pronta do jeito que você me apresentou lá aquele dia, outra coisa é a gente chegar aqui, colocar a peça e o negócio se encaixar com perfeição. Eu acho que não seria exagero dizer que se a Volkswagen fosse fazer algo com essa característica, seria exatamente com essa qualidade que você oferece. Então a gente está bastante feliz aí com a instalação, principalmente com o resultado final. Você gostou muito, né, Bianca? Adorei, gostei muito. Tá. Bom, eu procurei o Coelho há mais ou menos uns 2 meses atrás, quando a gente encomendou
esse conjunto de janelas que ficou pronto muito antes da pintura da combinha, né? Ele ficou esperando mais ou menos um mês lá para que a gente pudesse marcar a montagem e hoje a gente conseguiu realizar isso. Então, certamente de todos os acessórios que a gente colocou na combinha, né, Bianca? Desde o primeiro dia que você comprou, acho que esse daqui era o mais desejado, tá certo? Então, cara, quero agradecer toda a atenção que você deu, abriu as portas da oficina lá pra gente conhecer, e a gente passou uma tarde muito agradável aqui fazendo a instalação. Eu adorei, logo a combinha vai estar rodando, ainda não é o momento, falta a gente fazer ligação de algumas coisas aí, e assim que ela ligar o pessoal vai ver ela rodando. Quero agradecer também o Gabriel, que tem uma combinha, oficina. Vou passar lá, a combinha amarela do Gabriel. 75. Isso, bom, quem quiser entrar em contato com o Coelho Safari, todos os contatos, o WhatsApp, o site, o Facebook e o Instagram estão todos aí na descrição do vídeo. Por falar em Instagram, quem está inscrito no Instagram do Coelho e no nosso, provavelmente está sabendo dessa novidade aqui, com uns 30 dias de antecedência, mais ou menos. Umas 4 semanas. Tá joia? E o prazer foi todo nosso de estar aí, né? Fazendo essa parceria aí com vocês. Tá joia. Beleza. Cara, muito obrigado. Opa, valeu. E até a próxima. É isso aí. Brigadão. Valeu, Marcelo. E a vocês que assistem ao nosso canal, muito obrigado por acompanharem mais esse vídeo. Se vocês gostaram, basta deixar um joinha aí e até a semana que vem.